Bom, pessoal, a 15ª também é uma questão que foi solicitada como dúvida. Vamos lá. Acho que até já falei alguma coisa sobre um tropilho aqui para vocês nos outros vídeos. Observe o seguinte, ele está dizendo: explique por que o cátion benzílico é muito estável, ao passo que o cátion fenílico é observado apenas em condições muito especiais e é extremamente reativo. Vamos lá. Então, cátion benzílico, por quê? Porque deriva, né, do radical benzil, que é o derivado do tolueno. Isso aqui é um CH3, né, pessoal? CH3 e o anel aromático, né? Então, isso aqui é o tolueno. Se você retira um hidrogênio desse carbono e você obtém uma valência aqui, aí você tem um radical benzil. Se você tem um benzeno, que tem, né, aqui hidrogênio, 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 retirando esse, você tem uma valência, né? E aí você tem o radical fenil. Então esse aqui é o fenil e esse aqui é o benzil. Agora, cátion fenílico e cátion benzílico é diferente, né? Você tem o cátion benzílico, essa valência é uma carga positiva, certo? E o cátion fenílico, a valência também é uma carga positiva, certo? Então vamos lá. Observem o seguinte. No caso do cátion benzílico, o que foi que aconteceu? O carbono que estava fazendo a ligação sigma com o hidrogênio, ele perdeu o par de elétrons. É como se eu tivesse arrancado o hidreto do CH3, né? É como se tivesse, não, eu arranquei o hidreto do CH3 e aí ele fica CH2+. Esse carbocátion, ele é sp2, tá? Esse carbono, ele é sp2. Significa que esse orbital vazio aqui, né, sp2, ele está fazendo a ligação sigma com esse carbono, com sp2, uma ligação sigma com um hidrogênio, com o seu orbital atômico sp2, hibridizado, a outra ligação sigma com o outro hidrogênio. E esse orbital p puro, ele está vazio, certo? Ele é orbital p puro vazio. Então, o que acontece? Esse orbital p puro vazio, ele está paralelo, ele pode ficar paralelo a esses aqui. Só que há um ganho de estabilidade se ele ficar paralelo dentro do mesmo anel, né? Até mesmo porque eu tenho um orbital p aqui paralelo fazendo a π, né? Que é exatamente o que confere aqui, né? Com esses carbonos, que confere a ressonância. E eu tenho 6 elétrons aqui. E esse aqui está vazio. Então o que acontece? Eu tenho um núcleo aromático e eu não perco nada, a molécula não perde nada, acrescentando esse carbono com esse orbital p puro. Falando grosseiramente, não perde no sentido de que não fere a aromaticidade, não quebra a aromaticidade. Então há uma migração aqui, pessoal, desse carbono para esse aqui. E aí automaticamente o que vai acontecer? Vai se fechar um anel de 7 membros, esse aqui positivo. Aí observa que eu tinha uma ligação dupla aqui, uma dupla aqui e uma dupla aqui. E aí essas ligações aqui, essa aqui vem para cá e aí fica positiva aqui. Aí essa vem para cá e fica positiva aqui. Ou seja, você vai ter, se você quiser montar uma espécie de híbrido de, uma espécie não, um híbrido de ressonância aqui, ela seria algo desse tipo, né? Pam, pam, tan, 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 tan. Então a carga está aparecendo dupla aqui, dupla aqui, dupla aqui. Então você teria algo assim, pam, 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 vários pontinhos. E aqui no meio o que acontece? Positivo. Isso está em ressonância aqui. Então esse íon, que a gente chama de íon tropílio, ele é bastante estável, aparece bastante, certo? Tudo isso porque esse carbocátion, ele permitiu esse orbital p vazio participar, né, ficar paralelo a todos esses num anel plano, um anel de 7 carbonos, e esse anel é plano exatamente por conta dessa aromaticidade. Então ele é estável, como a questão cita, né? A questão diz, explique por que ele é muito estável. Então a explicação é essa, certo? Por conta dessa transformação, entre aspas, né? Essa migração que ocorre do carbono para formar esse cátion, esse íon tropílio, cátion tropílio mesmo, o nome. No caso, agora o fenílico, o que acontece? Vamos lá.
Há alguma vantagem desse fenílico ter esse carbocátion? Vamos lá, vou fazer o desenho aqui. Desculpa. Ai, ai. Você tem pam, 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 tan, tan, tan. Dupla, dupla, dupla. Aí o que acontece? Tem aqui hidrogênio, 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 hidrogênio. Esse carbono ele já era sp2, porque ele está fazendo a ligação sigma aqui, uma sigma aqui, e o orbital que ficou vazio aqui, que era o que ele estava fazendo a ligação sigma, que ficou vazio, é um orbital sp2. É um sp2. Porque o P puro dele, ele está fazendo é a ligação π aqui, certo? Aí o que vai acontecer? Esse sp2 ele é não ressonante, certo? Então o que acontece? A tendência é que ele reaja rapidamente com alguma espécie nucleofílica, que gosta de núcleo, né? Que venha completar aqui essa ligação. Não há ganho de estabilidade por conta disso, do aparecimento dessa carga, né? Porque eu continuo com os meus 6 elétrons ressonantes aqui no sistema aromático, certo? E eu tenho os meus orbitais P e tal. Agora, essa carga positiva que aparece no sp2, ela é instável, porque era uma ligação sigma, e esse carbono, a tendência é que ele, né, que ele faça um acoplamento com algum, como é que eu posso dizer? Faça um acoplamento com algum nucleófilo. Então, se você tiver em meio gasoso, isso é muito mais fácil, ele vai ser bastante reativo. Se tiver num meio líquido, para ele ficar estável, teria que ter algum meio que estabilizasse, que solvatasse esse cátion. Então não é o caso. Se observa normalmente é que ele é bastante reativo. Então é diferente desse aqui, onde a carga positiva pode ser deslocalizada. A carga positiva pode ser deslocalizada no sistema aromático, e aí o íon é bastante estável. Essa aqui não, a carga positiva ela não é deslocalizada. Por quê? Porque ela não é ressonante, ela está num orbital sp2. Então, por isso que ele é bastante reativo, certo? Então, essa é a 15ª questão. Muito interessante também, viu, pessoal? Muito interessante.